Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos falar da relação com a mãe e o sucesso. O que a nossa relação com a mãe tem a ver com a abertura para a nossa vida, para o sucesso, para uma vida mais fluida, para uma vida mais abundante? Por que Bert Hellinger, um dos grandes expoentes da constelação familiar, fala sobre essa relação mãe e sucesso? E também trazendo para nós uma realidade que, embora toda uma sociedade, no próximo domingo, né, o segundo domingo de maio, lembre das mães, como tratar, por exemplo, aquelas pessoas que passam por uma relação conturbada com as suas mães ou que nem sequer conheceram as mães. Como falar então de sucesso, falar de realização em relação a essas pessoas? Então é muito importante nós pararmos para refletir um pouquinho sobre isso e trazermos um aprofundamento sobre essa citação que o Bert Hellinger trouxe. Então eu quero convidar vocês, né, a ficarem aqui comigo. Nós vamos trazer algumas reflexões, algumas soluções também. E para vocês que vão me ouvir depois na gravação, eu quero pedir também que vocês coloquem aqui nos comentários qual é o pensamento que você tem, que você compartilhe com aquelas pessoas que estão aí ao seu lado, né? Se você sabe de algumas pessoas que estão com problemas aí em relação à sua mãe, tem dificuldades, então eu quero pedir também que você compartilhe, né? Quero dizer também que aqui eu já tenho como contra-regra minha mãe, que sempre me auxilia. Desejar a Priscila, que já entrou, que seja bem-vinda. Priscila, um tempão que a gente não se fala. E vamos compartilhando a live, né? É muito importante perceber como que a gente pode se conectar ainda mais à nossa mãe para trazer o sucesso para nossa vida. E detalhe, não é só para nossa, mas para a vida dela também, né? Como que a gente pode se desbloquear ao mesmo tempo, sabendo que quando nós falamos em relação à vida, né, a desbloqueio da nossa vida, a desbloqueio das nossas energias, nós estamos trazendo também um desbloqueio para toda a nossa família, para todos aqueles que estão convivendo conosco nesse mesmo tempo, mas também para aquelas gerações mais novas também. Bert fala que a família, o nosso senso familiar, ele vem de cima para baixo, né? O que é isso? Nós, quando fazemos parte da família, nós recebemos a nossa vida daqueles que vieram antes. Então, quando nós que viemos antes trazemos desbloqueios para nós trazemos também desbloqueio para aqueles que vêm depois de nós. Aí para aqueles que têm filhos e também para aqueles que mesmo não tendo filhos, mas têm sobrinhos, né? Então é muito importante, quando a gente consegue trazer uma libertação para nós vamos trazendo para as outras pessoas aqui. Também entrou mais gente aqui, né? Sejam bem-vindos e vamos compartilhando, vamos repassando essa live também para outras pessoas. E é muito importante a gente trazer isso. Várias pessoas falam assim: nossa, mas o pessoal celebra tanto a questão do Dia das Mães, mas eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Então a gente quer trazer o que pode ser feito quando as pessoas não têm uma boa relação com a mãe. E também quando a boa relação com a mãe também pode ser um bloqueio para o fluxo de vida, tanto dela quanto nosso. Então nós estamos falando aqui de uma relação, né? Relação mãe e filho, mas nós podemos ampliar essa relação, dizendo, na verdade, da relação do papel materno, né,
com uma afiliação. Porque função mãe, né, papel materno, ele pode ser também ampliado, não somente para as nossas mães, mas para todas aquelas pessoas que fizeram o papel da mãe, né, que exerceram a função materna, que pode ser uma tia, que pode ser uma avó, que pode ser uma cuidadora, no caso de uma instituição que cuida de crianças, de abrigos, no caso de uma mãe adotiva. Todas essas pessoas estão na função materna e muitas vezes também o próprio pai, quando ele está numa função mais materna do que paterna. Então, como a gente se relacionar com tudo isso é bem importante. E trazendo essa importância, a gente pode, em primeiro lugar, trazer uma visão menos romântica em relação às mães, né? E por que menos romântica? Então, essa época aqui fica bem evidente a questão assim de todo o romantismo, toda mistificação em torno do papel materno, né? Por causa da data e do comércio que traz. Porém, é muito importante perceber que a mãe, ela é uma mulher, como todas as outras mulheres, porém com uma função e com uma missão bem diferente, que é a missão de ter aceito a maternidade. Então, hoje, em pleno século XXI, a gente consegue fazer esse discurso onde nem todas as mulheres escolheram assumir a maternidade, mas algumas escolhem assumir e aceitar a missão materna, a missão de dar à luz a uma pessoa, de permitir que uma pessoa venha a esse mundo. E aqui nós não vamos entrar no mérito de discussões, seja feminista, seja idealista, nem daquelas que por uma questão ou outra não escolheram de ser mães e acabaram sendo mães por vítima do acaso ou do destino, se é que nós podemos dizer assim. E que assumiram esses papéis maternos, mesmo que diante de uma circunstância trágica, mesmo que diante, às vezes, contra a vontade, mas que mesmo assim assumiram levar para frente uma gravidez ou levar para frente a responsabilidade de uma vida. Então é interessante trazer essas mulheres também e trazê-las no sentido bem amplo, que o que nós estamos evidenciando aqui é o sim que elas disseram à vida daquelas pessoas que dependeram delas, e não ao como esse sim foi dado, né? E aqui, é claro, não vou tratar nessa questão polêmica de muitas vezes esse sim não ter sido dado. O que importa é o gesto que veio depois. E aqui eu trago um caso bem interessante, né? Onde uma vez eu abordava um discurso desse na escola que eu dava aula, sobre mesmo essa questão da liberdade feminina de escolher ter o filho ou não ter o filho. E uma aluna do 8º ano se manifestou, né? Onde ela dizia que ela entendia todo esse debate do lado feminino, da questão da mãe, da questão do filho, porém que ela tinha sido educada pela tia, porque a mãe tinha tido depressão pós-parto, ela foi fruto de uma gravidez indesejada, e a mãe teve uma depressão pós-parto, mas a tia, junto com a mãe, abraçaram a missão de criar essa menina, né? Então ela fazia parte da discussão, porém naquele momento ela quis trazer para a sala, compartilhar, que ela agradeceu muito a mãe e a tia por essa união de ter permitido a vida dela.
Então, trazendo esse exemplo concreto aqui para o nosso contexto, onde muitas vezes a gente fica muito presa ao fato que aconteceu, que trouxe um trauma, que foi uma dificuldade, às vezes que foi uma violência, mas não ao fato maior, que foi a vida que aconteceu, que foi gerada e que foi permitida ser, né, vivida nesse mundo. Porque se aquela mãe tivesse dito não, poderia? Sim, ela poderia. Embora no nosso país isso não tenha sido liberado ainda, porém, a mãe diz sim. E a partir do momento que ela diz sim, alguns anos mais tarde, essa filha agradece não só a ela, mas a tia também, que ajudou nessa tarefa materna para que a mãe pudesse se restaurar da doença e para que juntas elas pudessem crescer no seio familiar. É muito importante. E aqui eu já trago um gancho dizendo que muitas vezes as questões que existem com as mães, elas vêm lá desde o começo da nossa vida. São questões, são dois sentimentos que são bem fortes e que ocorrem nas primeiras fases da vida de todos nós, que está presente em todos nós. Alguns são mais marcantes e são tão marcantes que depois, até no próprio corpo, no formato do corpo, nós vemos estampada essa dificuldade que a criança viveu lá no seio materno ou fora dele, e nós podemos dizer, essa pessoa sofre muito com esse sentimento. E que são relacionados à mãe. E que sentimentos, que feridas são essas? O primeiro é o sentimento de rejeição. Quando a criança, ainda no ventre materno, ela tem todas as percepções que a mãe sente lá fora. Só que a criança, ela tá ali escondidinha na barriga da mãe, ela não sabe o que tá acontecendo. Ela só percebe que o útero da mãe, ao momento, ele é algo acolhedor, algo prazeroso, aquecido, e que em determinados momentos esse útero se torna duro, se torna frio, não se torna tão aconchegante. Nesse momento, essa criança se retrai. Por quê? Ali naquele momento, o sentimento que vem para ela é que se ela se mexe e sente aquele desconforto, ela que traz esse desconforto. Se ela não se mexer tanto, então esse desconforto da mãe pode ser evitado. É como se a criança estivesse sendo rejeitada pela mãe. Porque você existe, eu estou me sentindo desconfortável. E é claro, a criança ainda não tem o contato com o mundo lá fora, então ela não sabe o que está acontecendo com a mãe. Ela não sabe se a mãe está passando por um momento de dificuldade financeira, se ela levou um susto, se ela comeu uma comida desagradável, e essas sensações vão trazendo para ela. É muito interessante porque essa criança depois, durante a vida, ela vai sentir medo daquilo que os outros possam chegar perto dela e fazer com ela. Ela está sempre retraída, sempre quietinha no seu canto, sempre muito escondidinha, e ela traz dentro de si o medo de ser rejeitada. Se eu me mexer, se eu me comunicar muito, se eu falar, se eu me expressar, eu posso ser rejeitada. Isso pode me causar dor. Então, a criança que cresce com esse sentimento, ela vai ser o adulto que não se relaciona muito socialmente com as outras pessoas. É um adulto mais no canto dele, né? É um adulto mais fechadinho. Por quê? Porque ele passou já por essa dor e muitas vezes essa dor ele relaciona com a mãe. Só que ele não sabe que a mãe, na verdade, não o rejeitou. Ela simplesmente estava passando por algumas situações fora e que dentro da barriga dela ela se sentia assim. Mas não precisava necessariamente estar rejeitando a criança.
Era o corpo que dava uma resposta, em primeiro lugar, de defesa à mãe, né, protegendo ela do mal-estar, então apertava para ficar o corpo da mãe ficar protegido. E a criança nasce com aquilo. Então esse sentimento ele precisa ser libertado. Ele precisa ser liberado porque cria uma barreira entre a mãe e a criança. E é claro, quando a criança e depois mais tarde o adulto se sente com essa barreira, ele não consegue ver a vida dele fluir. Por quê? Ele tem medo de se expor, ele tem medo de interagir, ele tem medo de ser rejeitado. Como é que o sucesso chega até nós quando nós temos medo de ser rejeitados, de nos expor, de nos relacionarmos com o outro? Fica muito mais difícil, né? Embora muitas dessas pessoas sejam aqueles grandes nerds também, que conseguem assim avanços, principalmente na área tecnológica e tudo, porém não se relacionam muito com as pessoas. E muitas vezes o que não é visto não é lembrado. Então, às vezes, aquele que tem uma capacidade muito menor, porque essas pessoas têm uma capacidade intelectual muito grande, eles levam os louros, por quê? Porque tem maior dificuldade de serem expostos, né? Então, o entender isso, que não tem nada a ver com a mãe, mas que foi um processo natural do corpo dela, que na verdade não foi rejeitado, é muito importante, né? Seja bem-vinda aí, quem está representando Rosa do Deserto, diz seu nome pra gente. É legal a gente perceber também que algumas percepções foram vividas lá bem no começo da nossa vida e que hoje, como adultos, a gente pode ressignificar, isso é, dar novo significado àquelas percepções. Por que eu me sinto rejeitado ainda? O que eu tenho que fazer para lidar com isso, com esse meu jeito de ser? Ou como eu posso brilhar nesse mundo para ter esse jeito de ser, né? Mesmo com esse jeito de ser. Então, se não tem nada entre mim e minha mãe, eu posso viver a minha vida de uma forma leve. Isso é importante. O segundo sentimento é o sentimento de abandono. Aí a criança já nasceu, é aquele primeiro momento que ela está mamando, ela está querendo comer, né? Ela se relaciona com os outros. E aqui é bem interessante. Como a primeira criança, ela vai ser o adulto isolado, fechado, com dificuldades sociais, a segunda criança, não, ela vai ser o adulto que ele é falante, ele é comunicativo. Ele é até sensível até demais. Porque quando se dá essa percepção da criança de ter sido abandonada, essa percepção ela vem de qualquer movimento simples que a mãe teve que fazer, né? Às vezes a criança estava lá feita xixi, a mãe não percebeu que ela estava feita xixi, estava limpando a casa, foi fazer uma papinha e a criança continuou daquele jeito, precisando ser trocada. Então, dentro de si gerou um sentimento ruim. Eu fui abandonada pela minha mãe. Ou às vezes a criança chorava querendo alguma coisa e a mãe, às vezes a criança queria chupeta e a mãe foi e deu a mamadeira. Então, dentro da criança forma aquele sentimento assim, eu não fui ouvida, eu não fui acolhida, eu fui abandonada. E essa criança, como na época ela já se expressava porque ela chorava, o choro vai ser muito característico. Então essas pessoas elas vão se expressar no mundo com muita carência emocional. Muito assim, você tem que estar comigo, do meu lado, você tem que me apoiar, você tem que trazer isso para minha vida. Você não me olha, você não me cuida, você não me quer. Isso vai sendo trazido para os seus relacionamentos, tanto o relacionamento afetivo, e são aquelas pessoas assim que se sentem abandonadas em qualquer situação, ou são as pessoas que precisam muito ter a outra ali do seu lado, não conseguem fazer nada sem o outro, e a vida dessa pessoa não flui.
E muitas vezes a gente ouve da boca dessa pessoa, ela dizendo assim: minha mãe não me fez isso, minha mãe preferiu o outro a mim, minha mãe sempre me deixou, minha mãe. Parece que a mãe nunca fez nada por ela. Então, dentro dessas pessoas vive um conflito. Na verdade, ele é adulto, está aqui agora, mas ele está voltado para um passado de alguém que não recebeu da mãe, não recebeu acolhida, não recebeu afeto, foi abandonado. E sempre esse ciclo está vindo para o momento presente. E esse ciclo, então, Bert chama de reivindicação. Nós somos adultos no presente que estamos reivindicando alguma coisa do passado. E enquanto nós reivindicamos alguma coisa do passado, nós não conseguimos estar aqui agora para caminharmos para o nosso futuro. Então, ao invés da nossa vida se dar aqui no presente, né, 70%, onde nós temos ainda 10% para olhar lá do passado e 20% para olhar no futuro, nós paramos o nosso 70% lá no passado e ficamos patinando ainda 10% no futuro e ficamos enrolados para ir no presente. Então, é a vida que vai se procrastinando. É a vida que não se soluciona e toda vez que ela não se soluciona, nós queremos aquela pessoa que venha cuidar de nós, que venha nos ajudar, que venha nos apoiar, né? Que venha nos dar o colo. Então, é muito interessante isso, né? A vida fica emaranhada, ela fica enrolada, ela não vai. É como a criança que quando ela não dá conta, eu quero e preciso o colo da mãe. Como fazer, então, nessa situação? Nós trazemos para a nossa consciência. E na nossa consciência, nós temos que perceber assim, quando eu trago para a minha consciência, eu trago com uma visão adulta. Hoje eu sou adulta. Como eu posso olhar a situação de hoje e a situação do passado? Nossa, no passado minha mãe não me deu isso aqui mesmo. Mas será que eu consigo me colocar lá naquele meu passado, na história de vida de uma mulher com X anos de idade, na história de uma situação histórica daquele momento onde as mulheres viviam X problemática, onde a minha mãe era uma pessoa mais jovem, talvez sem uma experiência de cuidar de crianças ou já com experiência, talvez uma dificuldade financeira, uma dificuldade relacional com meu pai, e olhar para ela do ponto de vista dela, e olhar que às vezes ela não me abandonou, mas que ela naquele momento precisava talvez cuidar do meu irmão que fosse menor, ou que ela precisasse talvez acudir uma necessidade da minha comida, em X situações. E aí, olhando para essa situação, eu consiga me ver numa situação de não reivindicação, mas numa situação de compreensão. Por quê? Hoje eu sou adulta e eu sei que o mundo não caminha de forma tão perfeita. Então, eu não fui abandonada, mas, na verdade, naquele momento, era o meu momento de estar ali e o momento dela também está me auxiliando em outras coisas. Como se dá muito no momento no qual a criança ainda não se expressava, né? De uma forma clara, se expressava através do choro, através de um olhar, através da birra, ela também entendeu as coisas, às vezes, de uma outra forma. Então, isso traz leveza para a vida. E entender que hoje eu posso solucionar as minhas questões de uma forma diferente. Hoje eu posso ser aquela mãe que está ali acolhendo as minhas necessidades, resolvendo-as antes de levar as necessidades para o outro, né?
Porém, como fazer, Mara, se eu sou aquela pessoa que tenho essa dificuldade, que preciso de alguém do meu lado, que preciso me comunicar, que sou muito sensível, que me sinto abandonada? Em primeiro lugar, olhando que isso é uma questão sua. Quem se sentiu abandonada, quem se sentiu rejeitada foi você. É claro que eu estou tirando aqui do meu exemplo aquelas crianças que foram realmente deixadas em orfanatos, né, que foram doadas. Ok, isso é um exemplo concreto e são exemplos também que aquela criança pode trazer para a vida dela adulta esse mesmo exemplo que eu estou dando. Qual era a situação, a condição daquela mulher, minha mãe, quando eu nasci, para que ela pudesse tomar uma decisão trágica, como foi o caso de um abandono, de uma doação, que ao meu julgamento é trágica, mas que ela, no seu ponto de vista, pode ter pensado: eu proporciono a essa criança uma vida melhor, com pessoas que tenham condições melhores do que eu. É interessante perceber aqui, né, que o ponto de vista é trazer como você vê essa situação, como você se relaciona com a sua mãe e como você consegue entender que a sua história foi assim e ok, ela serviu para que você se tornasse o adulto, a adulta que você é hoje. Quando você consegue colocar um ponto final nisso, aceitar e caminhar, ocorre um distanciamento. Sua mãe fica no lugar dela, com a missão dela, com a função dela materna, e você caminha para a sua vida. Porque afinal de contas, a função materna, ela começa a ser finalizada a partir do... Bom, nós poderemos dizer já a partir dos 7 anos, porque a gente já tem uma certa autonomia. Porém, vamos colocar 18, né, que é como a gente já tem uma autonomia em todos os sentidos. A partir daquilo, os pais começam, então, a nos liberar para a vida, né? E aí é esse o momento. Aqui está também, então eu falei de duas dificuldades interessantes para perceber, que são dificuldades mais nossas como filhos do que uma coisa concreta que realmente fomos rejeitados e abandonados. Mas é interessante perceber que nós nos sentimos rejeitados e abandonados, né? Então o sujeito muda, a situação é diferente. E aí parar para pensar, poxa, eu me senti assim. Como é que eu posso me expressar no mundo assim? Eu posso ser uma pessoa que não tem muita liberdade para se relacionar com os outros, mas eu posso ser uma pessoa que tem uma mente muito produtiva e muito criativa. Eu posso trazer muitas soluções para a vida das pessoas assim, lá no meu cantinho, na minha salinha fechada, no meu computador. E tá tudo certo eu ser assim, né? Eu solto a minha mãe e eu vou viver a vida do jeito que eu sou. Tá tudo certo, eu me sinto abandonada de vez em quando, eu sinto que eu preciso de amigos, eu preciso me comunicar, eu preciso de afeto. Então eu dou afeto também, eu me comunico, eu abraço porque eu preciso de um abraço. Eu vou trocar essa energia com outras pessoas. Afinal de contas, mamãe me deu a vida e agora essa vida é toda minha, né? Então, a gente vai trabalhando nessas duas esferas. Esfera de gratidão, de reconhecimento da mãe, esfera de gratidão e reconhecimento da nossa vida. É importante trazer para cá também uma questão que ela fica oculta dentro de nós, principalmente quando os pais brigam muito quando somos crianças, ou quando acontece algum problema, às vezes algum vício na família, né, desentendimento mesmo entre o casal. Ali, geralmente, se isso acontece ali pela idade dos 7 anos, então a coisa fica um pouco mais tensa. Onde começa a surgir a figura, então, do salvador, da salvadora. Onde a criança se coloca como salvador da mãe,
né? Porque ou entende que o pai está desprezando ou está atraindo muito a mãe e ela precisa fazer alguma coisa por aquela mãe. E aí, essa criança, ela vai crescer um adulto muito protetor da mãe. Às vezes acontecem situações que, né, eu mesma já presenciei, situações de pessoas conhecidas, onde a mãe, ela começa, depois que o filho está adulto, e às vezes já se separou do pai ou é viúva, essa mãe quer ter um outro relacionamento. E o filho ou a filha proíbe esse outro relacionamento da mãe, né? E essa proibição, ela trata, a mãe acaba perdendo a sua vitalidade. Então, muitas vezes, eu mesmo já ouvi de amigas dizendo, olha, a minha mãe quer ir para o baile lá da terceira idade, mas eu fico preocupada com ela. Minha mãe tá arrumando um namorado, eu me sinto mal e ela briga comigo porque ela diz que quer viver a vida dela. Então precisa entender que onde existem relações saudáveis, né, e nós fomos para a nossa vida, os pais, eles têm uma vida entre eles. Que quando nós éramos crianças, nós não tínhamos a capacidade de distinguir pai e mãe, função pai, função mãe, de relacionamento a dois, de casal. Na nossa cabeça não existia um relacionamento a dois. Porém, hoje, com a nossa idade, com o ser adulto, nós conseguimos distinguir que existem pai e mãe, e entre o pai e a mãe tem que existir um bom relacionamento, homem e mulher, o casal. Quando isso não acontece e ambos decidem se separar, não é porque um foi vítima do outro, é porque os dois juntos viram que não dava mais para continuar. Assim como um momento, os dois juntos perceberam que era interessante continuarem juntos. E aí a separação deles pode ter trazido um trauma lá da infância. E ok, na infância ainda não era permitido, não era possível entender tudo aquilo que completava. E muitas vezes a mãe passou por vítima numa separação. O pai passou por algoz. Ou às vezes a mãe nem passou por vítima, ela foi mesmo vítima. Ou às vezes nem aconteceu nada disso, houve algo amigável. Mas na mente da criança, a criança ficou com aquilo que ela tinha que defender a mãe. Então ela começa numa postura muito protetora, o que acaba impedindo essa mãe de viver depois que essa pessoa foi adulta. Então ela se torna quase uma mãe da mãe. Sendo mãe da mãe e protetora, essa pessoa, inclusive, ela acaba passando por dificuldades até de ter os próprios filhos. Por quê? Ela tem ali uma função, ela assumiu a função materna. Então, esse assumir a função materna faz com que ela já esteja ocupada. E muitas vezes assumir essa função materna também faz com que ela não procure o seu próprio companheiro. Ou às vezes, mesmo tendo companheira, é ela ou ele também, né? Isso acontece muito com o homem também. Ele fique tão focado na sua mãe que acaba não se dando bem num relacionamento. E a mãe se sinta sufocada por esse filho, por essa filha, porque ela também quer viver a vida dela. Seja num outro relacionamento, ou seja num relacionamento de amizade com as amigas, de sair e passear, e ela se sente então presa, né, com essas pessoas. E a vida então fica bloqueada, porque um filho e uma filha está na função materna, se coloca acima, e a mãe então ela vem para o lugar do filho. E aí a vida não caminha. É interessante perceber o que nós podemos fazer, né? Com pessoas saudáveis, pessoas que tenham a capacidade de estarem sozinhas e gerenciar a sua vida. Deixar com que elas possam tomar a autonomia da sua vida.
É claro que tem todo o auxílio quando a pessoa está doente, quando a pessoa é idosa. Porém, se a pessoa é idosa e tem a possibilidade de autonomia, que ela possa também ir nos lugares que ela gosta, com as pessoas que ela gosta. E de repente, se ela quer ter um novo relacionamento, que isso também possa ser saudável na sua vida. Dessa forma, também a gente não se emaranha, a gente não fica naquela posição difícil entre com a mãe e com as pessoas. Tô vendo que chegou mais gente, a Bia, a Renata, sejam bem-vindas. Nós estamos falando aqui da importância das mães na nossa vida. E é importante também para as mães que são novas, né? Saber que mãe, ela é uma função maravilhosa, mas que ela tem um processo na vida, que é esse processo de educar o filho, de encaminhar o filho e de soltar esse filho para a sua vida. Algumas mulheres, alguns casamentos também, ele acaba não acontecendo, por quê? Porque muitas vezes a pessoa tá ali presa, né? Muito sendo mãe, e ela esquece daquela função dela também de ser esposa, ela esquece também de ser uma profissional. E imagine o quanto para o seu filho, para a sua filha, vai ser depois futuramente também um incentivo quando perceber nessa amplitude da mãe, que é a mãe que acolhe, que é a profissional que está ali no campo, que é uma esposa maravilhosa, quando ele puder entender toda essa dimensão, né, de estar ali presente que estava presente na vida da sua mãe, né, sabendo, puxa, que legal, a minha mãe foi uma mulher muito legal, né, super acolhedora, se relacionava bem com meu pai, ou mesmo não se relacionando, foi a mãe melhor que eu pude ter, o pai melhor que eu pude ter, uma profissional maravilhosa. Isso é muito bom. Então é muito bom perceber que é interessante nós trazermos essa visão, começar a olhar a nossa mãe de uma visão adulta, como adultos podem entender adultos, como adultos podem entender que outros adultos não são perfeitos, mas que esses adultos fazem tudo aquilo que podem fazer da melhor forma possível no momento em que estão e com aquilo que eles conhecem, não é verdade? Porque muitas vezes a própria mãe desconhece algumas dificuldades que ela mesma está passando ali no momento com as crianças. Então, é liberar. Eu acolho a mãe no coração, do jeito que ela é, aceito tudo aquilo que eu passei. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas no momento era o melhor que, nas condições dela, ela pode fazer. Ok. E com essa vida liberada, então nós deixamos com que a saúde dela floresça cada vez mais, não tiramos a força dela e deixamos também com que a nossa vida floresça e nós possamos ir para a vida. Então esse é o melhor presente que nós podemos dar para as nossas mães. Não ficar na reivindicação, não ficar na lamentação, mas trazer para o nosso cotidiano. Ok, eu sou grata porque você me deu a vida, porque você cultivou a minha vida durante todo esse tempo e agora, como duas adultas, nós podemos olhar para essa vida com gratidão e podemos também continuar dando frutos da nossa vida, através dos netos, através dos sobrinhos, através das pessoas que estão aqui, através dessa alegria, né, que é a liberdade de ver a mãe saudável cultivando algumas coisas, ou mesmo aquelas mães que não estão saudáveis, mas que a gente possa dar com carinho a assistência que elas necessitam. Então, o presente de olhar a mãe, de amá-la assim como ela é,
sem reivindicar que ela seja alguém que está na imaginação, que está na romantização, é um dos presentes maiores que existe. Porque não existe reivindicação, existe gratidão, existe amor e existe abertura. E por um lado, quando nós fazemos isso, nós vamos acolhendo a vida, porque acolher a mãe é acolher a vida. E a gente vai se abrindo para essa prosperidade, nós vamos aprendendo. É legal aprender, olhar para a mãe também, às vezes aquela parar para pensar, puxa, o que eu acho, né? Que defeito que a minha mãe tem. E perceber lá no fundinho que talvez você seja a cópia dela naquilo lá. E por isso dá tanto assim atrito, né? É interessante, nossa, eu sou igualzinha, só que eu ajo diferente. De repente, para dizer que eu sou diferente, que eu não gosto daquilo, eu vejo mais nela do que em mim. Mas não é que eu sou mesmo filha da minha mãe, eu sou bem igualzinha, né? E trazer isso para um humor. Existem outras coisas que é bem interessante perceber, aquelas qualidades que às vezes a gente nem parou para pensar, que estão lá num segredinho oculto e que são aquilo que traz a nossa força hoje e que vem dessa força da nossa mãe. Olha que legal essa questão de acolher as pessoas, de ser preocupada com as pessoas, a questão do cuidado que é tão destacado na mãe, né? Cuidado com a roupa, o cuidado com os mínimos detalhes, com a comida. Que legal, é uma questão que talvez eu não tenha. E se eu trouxesse isso para o meu trabalho hoje? E se eu trouxesse isso para a minha vida? E se eu trouxesse, por exemplo, aquele cuidado assim de saber a coisa, falar a coisa certa, do jeito certo, a intermediação, né, entre o pai e o filho, o elo, né, que a mãe muitas vezes é entre pais e filhos. Como seria então trazer isso para a minha vida? Como seria trazer para a minha vida profissional? Então, quando a gente fala de sucesso, como seria trazer aquele elo que eu percebi, muitas vezes que eu não sabia falar lá com meu pai e a mãe dava um jeito, estudava uma forma, ou dizia assim, ó, hoje não fala isso com teu pai não, que ele tá nervoso, aconteceu alguma coisa lá no serviço, fala amanhã, deixa que eu falo. E se a gente trouxesse esse elo para o nosso serviço, para o nosso dia a dia, como seria? Então aí você começa a beber de uma fonte que você já bebeu quando essa fonte se abriu e disse sim, eu aceito ser mãe, ainda não sei o que vem no pacote, né? Porque quem é mãe sabe que vem um pacote surpresa, cada filho, né? Somos surpresa e cada um com a sua personalidade. E ela diz sim para todos, né? Então eu conheci uma menininha quando eu estava num projeto para crianças e adolescentes, que essa menininha me disse que ela tinha 20 irmãos. 2 já eram falecidos, mas a mãe teve 20 filhos. Então imaginem, né? Essa mãe, Pedro, seja bem-vindo. Imagina essa mãe que disse sim para essa missão de ser mãe para 20 filhos. Acolhê-los, toda aquela diferença, toda a situação, toda a personalidade. São 20 mães diferentes. Pensem vocês que ela tem que ser 20 mães diferentes. E aí, é claro, não dá para ser perfeita, porque como eu já disse no começo da live, aquela que nós chamamos de mãe é, antes de mais nada, uma mulher que está nessa disponibilidade da função materna, mas que também não deixou de ser esposa, não deixou de ser profissional, não deixou de ter os seus sonhos, não deixou de ter os seus gostos de diversão, de leitura, né? Não deixou de ter os seus aprendizados, de olhar para a vida e dizer, nossa, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ajudar naquilo? Né? Quando percebe um filho que está lá com dificuldade na escola, um filho que tem um problema de saúde e que vai levar esse problema para o resto da vida, como acolhê-lo,
um filho que aí sim tá sentindo, tá colhendo, né, os problemas de sair do seio materno e ter as dificuldades lá na sociedade ou na escola. Então, é nos reconciliar, nos reconectar com ela, com essa mãe real. Não com aquela mãe que ficou, ai, mãe, aí. Não. A mãe, ela não é uma coisa idealizada. Ela é alguém real. Como alguém real, né? Como eu, como vocês, nós temos os nossos altos e os nossos baixos, né? Tem dia que quando o baixo ele tá ativado, nem a gente se aguenta. E mamãe também tem que ser assim, né? Às vezes ela nem se aguenta, mas ela tem um bebê chorando no colo dela. Às vezes ela não se aguenta, mas vem a criança lá da escola que tá, né, sofrendo por alguma coisa. Às vezes ela não tá legal, mas tem o filho adulto que tá com problema na casa e que ajuda também. E às vezes ela dá uma resposta virada também, porque às vezes é ela que está precisando de uma acolhida, mas ali não é o momento. Então é se relacionar com isso e ir liberando, pegando com gratidão, se apegando com esse amor, vivendo a nossa vida da melhor forma possível e deixando com que ela viva dela também com autonomia da melhor forma possível, né? E aí então a gente consegue fazer toda essa ponte e acolhe essa vida que veio através dela, e através dessa acolhida, a abertura para o sucesso também. Porque aí o sucesso, ele vai ser abertura e não vai ser exigência. E quando a gente não consegue fazer tudo isso, a gente precisa buscar ajuda. Porque quando a gente tem exigências com a vida do outro, a gente acaba não cuidando da nossa vida. E quando a gente não libera e não cuida da nossa vida, a gente bloqueia a vida do outro, que vai ficando cada vez mais doente, e bloqueia a nossa vida também. Então, eu quero agradecer vocês, né, por esse tempo que a gente passou junto na live. Desejar aqui para as mães presentes um feliz Dia das Mães, né, já bem antecipado. E desejar para nós que somos filhos, sempre mais esse aprendizado amoroso para com as nossas mães. Porque a interação entre nós, ela tem que ser como um rio, né? Um rio que flui, seja tanto para nós quanto para elas, assim como foi a nossa vida que fluiu para esse mundo. Então, uma boa noite e gratidão a todos. Gratidão também por aqueles que vão assistir depois na gravação. Deixa para mim se você tiver alguma pergunta, algum comentário aqui, eu te respondo depois também no direct. Um forte abraço.